Capítulo 2. Liquidação do ano velho. Meia hora depois, apeava-se Félix de um tilbury à porta de uma casa no Rocio. Subiu lentamente as escadas. A porta do fundo estava aberta. Félix deu uma volta pelo interior da casa e foi até a sala, sem que sentisse uma moça que estava
Ele concluiu que ela teria algum amor em perspectiva. Saiu. Na rua do ouvidor, encontrou o Dr. Menezes, jovem advogado com quem entretinha relações. Vem jantar comigo, disse. Não jantas com Cecília? Acabei o capítulo. Cecília está livre. Houve choro. O choro pertence ao cerimonial da separação. Era indispensável. Cecília verteu algumas lágrimas que eu procurei enxugar, prometendo-lhe os meios de viver algum tempo. Recusou, mas eu não lhe aceito a recusa. Fizeste mal em separar-se dela. Cecília amava-te. Menezes, diz Félix, eu nunca faço mal quando quebro uma cadeia. Liberto-me. Talvez tenhas razão. Mas vem jantar comigo, continuou Félix, dando-lhe o braço. Não posso. Vou jantar com minha mãe. Ah, são apenas 2 horas. Passarei contigo até às 3. Ou vais para casa? Não. Deram um braço e desceram a rua. Se não é indiscrição, Félix, disse Menezes, ao cabo de alguns minutos, houve algum arrufo sério entre vocês? Não. Desconfiavas dela? Também não. Nem te arrufaste, nem tinhas desconfiança. Sei que ela gostava de ti, e tu mesmo me afirmaste que não era nenhuma desperdiçada. Havia, portanto, um milheiro de razões para que vocês prosseguissem nesse romance. Dar-se-á que tenhas em vista algum casamento? Félix riu-se e levantou os ombros. Então, não compreendendo, concluiu Menezes. Eu te digo, respondeu Félix, os meus amores são todos semestrais. Duram mais que as rosas, duram 2 estações. Para o meu coração, 1 ano é a eternidade. Não há ternura que vá além de 6 meses. Ao cabo desse tempo, o amor prepara as malas e deixa o coração como um viajante deixa o hotel. Entra depois o aborrecimento, mau hóspede. Menezes ouviu as palavras de
Não sei